Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que surgiu aí uma fala do Biden, né, de fevereiro, dando conta, me parece que de fevereiro, dando conta de que não seria problema para os Estados Unidos encerrar as operações do Nord Stream, deixando, inclusive, de maneira incógnita e implícita, a situação de que uma operação de sabotagem poderia ser levada a cabo, uma destruição física e material dos gasodutos. A situação que gerará certamente repercussões. Eu falei ontem, naquela live mais extensa que fizemos às 19 horas, que sentia, percebia, é fácil denotar, que há operação constante de sabotagem, inclusive dentro da Federação Russa, e isso para não falar nas áreas nas quais a presença civil e militar da Rússia está consagrada dentro da Ucrânia, e isso pode ser um dado de constrangimento muito grave, muito complicado, muito difícil, para que nós imaginemos que os russos não utilizem todo o seu arsenal dissuasório para evitar uma possível destruição das suas estruturas de poder e um eventual fracionamento a posteriori, inclusive, de seu território. Visto que a nossa percepção é de que o que aconteceu na antiga Iugoslávia foi um laboratório que visava amealhar as condições, prospectar as condições do que seria um processo de dissolução da própria Federação Russa em um momento em que isso pudesse ser levado a cabo. Visto que também é conhecido que é incômodo e demasiado para as estruturas de poder no Ocidente essa dependência ou essa codependência gerada a partir dessa troca de fluxos de gás, de petróleo, de energia por matrizes tecnológicas, em especial com a Alemanha. É isso que nós estamos verificando. Criar estruturas para reparar os danos, não sabemos de que monta, não são situações fáceis, ainda em um momento como esse. Existem muitas questões tecnológicas envolvidas, inclusive nos próprios processos de construção dos gasodutos, que são multinacionais. É fato e é verdade também, eu não posso negligenciar, a partir da conversa com muitos especialistas em gás, em petróleo, que parte da infraestrutura, da matriz tecnológica dos gasodutos e da própria operação, ela não apenas multinacional, mas ela também depende de estruturas que estão nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, no Canadá, eventualmente na própria Alemanha. E os russos, nesse momento, sentem que a pressão e o cerco aos seus interesses estão aumentando demasiadamente. Tá? Nós estamos em um momento em que é difícil fazer prognóstico, mas um diagnóstico da crise é facilmente possível. E eu diria para vocês que nós estamos chegando no momento definitivo e decisivo, aonde nos próximos dias, talvez eu diria 15, 20, 30 dias, nós, lamentavelmente, possamos testemunhar a utilização de armamento nuclear, ainda que tático. É o que eu vejo. Muita coisa vai acontecer a partir daí. Muito obrigado, Josamari. Seja bem-vinda sempre, Marlene. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês que nos acompanharam nesse breve boletim, nesse breve plantão. Mas eu fiz questão de atualizá-los com dados reais, com dados concretos, ainda que não existam informações sólidas a respeito da extensão desse dano, porque o ambiente, na manhã dessa quarta-feira, horário de Brasília, aqui são 11 horas em São Paulo, a respeito dos desdobramentos dessa crise, fica cada vez mais severo, visto que as embaixadas dos Estados Unidos, da Polônia e da Bulgária reiteraram o chamado para que seus nacionais abandonem imediatamente a Federação Russa em função do agravamento da crise e em função de uma provável fala do presidente Vladimir Putin nesta sexta-feira, dia 30, a priori prevista para sexta-feira, dia 30, que pode falar a respeito da incorporação desses 4 oblastes, aonde os referendos foram concluídos na data de ontem, dentro da Federação Russa. A OTAN, na manhã de hoje, em Bruxelas, emitiu uma nota dizendo que a resposta da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN ou NATO, para quem nos acompanha da Europa, seria definitiva em relação à tentativa de incorporação de território ucraniano às fronteiras da Federação Russa. Tudo isso compilado, alertas de embaixadas, declarações da OTAN, perspectiva de fala do Putin, perspectivas a partir, inclusive, de decretos assinados pelos líderes civis e militares
dos oblasts onde os referendos foram realizados, de incorporação desses territórios imediatamente à Federação Russa. Pushkin, por exemplo, hoje, escrevendo uma nota ao Putin para que ele rapidamente considere a incorporação das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk à Federação Russa. Tudo isso prognostica dias extremamente difíceis para a Europa, para a Rússia, para a União Europeia, para os Estados Unidos e para a humanidade.